chegando com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está recebendo a gente novamente na sua casa. A gente já trouxe várias vezes o assunto sobre dermatologia, os cuidados que você tem que ter com a pele para evitar principalmente o câncer de pele. Ele que é o câncer com maior incidência no Brasil e na nossa região sul do Brasil, principalmente descendência europeia, cor mais clara da pele, pessoal aí que fica no sol mais tempo, sem proteção, os mais idosos que já não tinham esse costume, enfim, uma série de fatores e até os mais novos que também não têm muito lá seu cuidado, fazem com que esse índice aumente cada vez mais. Mas técnicas novas vão surgindo para fazer com que, quando diagnosticado, esse câncer seja dizimado ou, pelo menos, aí feita uma cirurgia com que a agressividade no local seja ainda menor. São técnicas que vão sendo desenvolvidas e chegando a todos os centros, né? Hoje elas são utilizadas em várias capitais do país, mas vão chegando também aos centros menores, também das cidades, porque profissionais vão se especializando. E é sobre esse tema que a gente vai trazer aqui no Sala de Entrevista, essa nova técnica que vai sendo dizimada no país, que pode aí ajudar muita gente a, quem sabe, se livrar de um câncer de pele ou então, quem sabe, aí também tomar cuidados, porque a gente vai dar dicas sobre isso. Com o médico dermatologista especialista no assunto, cirurgião também, doutor Paulo Martins. Doutor, obrigada pela participação conosco, e é isso mesmo, né? O cuidado com a pele é sempre falado, sempre batida a tecla, mas não adianta, né? Por mais que se tome cuidado, parece que não é o suficiente, né? Concordo. Primeiramente, boa tarde, Michele, obrigado pelo convite também, é uma honra estar aqui. Falar desse assunto que eu gosto tanto, né, que é o câncer de pele e os seus tratamentos principais. Assim, a gente percebe que atualmente as pessoas, né, estão se cuidando um pouquinho mais, né? A gente já teve principalmente a questão do uso do protetor solar. Antigamente, primeiro o acesso era mais difícil, né? Então, hoje em dia a gente vê que tem um acesso mais fácil, tem vários tipos de produtos. Então, isso, aos poucos, a população está se conscientizando para o uso dele, né? Eu costumo dizer para os meus pacientes que o protetor solar é quase que nem escovar os dentes. Tu tem que, todos os dias, de preferência, reaplicar durante o dia, tá? Independente de sol, nublado, dia chuvoso, né? A gente sabe que nesses dias também a radiação ultravioleta que é a principal causa do câncer de pele, né? E como tu comentou inicialmente, a nossa região aqui, né, tem um índice muito grande de câncer de pele por todas as características da população, por ser uma descendência europeia, realmente, ter uma pele clara, a questão profissional, muita gente trabalhando na agricultura e tendo essa exposição do sol, faz com que realmente o número de câncer de pele aumente, né, já é o mais comum mais comum no Brasil, né, o câncer de pele não melanoma, então isso faz com que realmente o índice acaba aumentando, né, em termos de números, né, do câncer de pele. Doutor, antes da gente chegar na técnica nova, vamos lá no diagnóstico, né? Como que essas pessoas estão chegando no consultório? Elas estão chegando por uma cisma numa mancha, por alguém que fala assim, ó, isso daí tá muito repetitivo, ou então por já estar uma área muito machucada. Como é que essas pessoas estão chegando? Com um câncer evoluído ou bem no comecinho? Isso varia bastante, assim. Normalmente, uma característica importante é aquela feridinha que não cicatriza, Tá. né? Só que o grande problema, às vezes, é que o paciente vai se automedicando, passando pomadas, enfim, comprar na farmácia, passa por conta, e aquilo não vai melhorando, e ele normalmente chega no meu consultório um pouco já tarde, né? Porque já tentou alguns outros tipos de tratamento, né? E que não funcionaram, e que não cicatriza, e aquilo ali, quando eu vejo, já é um câncer de pele, às vezes num estágio mais avançado. Outras vezes eu percebo que o paciente vem por uma queixa principal e no exame físico do dermatologista a gente percebe aquela pintinha que ele não deu bola, que ele acha inocente, que não dói e que geralmente o câncer de pele não dói, não tem sintoma e que a gente no exame, principalmente com a dermatoscopia, que é como se fosse, a gente brinca, uma lupa que o dermato usa para aumentar o campo de visão ali daquela lesão, a gente percebe algumas características que pode ser o câncer de pele. Tá? Então, assim, isso é bem importante falar. Eu acho que
Pelo menos uma vez por ano é importante a gente consultar o dermatologista justamente por isso. Independente de se tu tem alguma lesão ou não, essas lesões acabam passando desapercebidas muitas vezes. Porque às vezes até, por exemplo, tem lesão nas costas, que a gente não consegue ver durante o dia. Isso o dermatologista vai conseguir avaliar e pegar, né, de preferência no início do câncer de pele, tendo uma chance maior da cura desse câncer de pele. Então, é claro que tem pacientes que são mais cuidadosos e acabam, né, qualquer sinal, claro, aquela mancha que está aumentando, aquele sinal que está ficando mais preto, que realmente as bordas que a gente fala está meio irregular, são algumas características que a gente consegue perceber, né, e orientar o paciente a ficar atento para ir num dermatologista e o quanto antes para verificar isso. Então, ele nem sempre é uma ferida, ele pode ser uma mancha, uma pinta, como o senhor disse, que não é aquela redondinha, aquele sinalzinho que dizem que é de nascença, enfim, pode ser uma pinta, mas pode ser uma manchinha clarinha que está ali há muito tempo e que está aumentando. Pode ser isso? Com certeza, pode, tá? Quando a gente fala de câncer de pele, a gente tem que separar dois subtipos maiores. Tá. O câncer de pele não melanoma e o câncer de pele melanoma, que o nome diz é o melanoma. O não melanoma são os carcinomas. Carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular, que são os mais comuns, tá? Geralmente o carcinoma espinocelular é dessa feridinha que não cicatriza, às vezes sangra um pouco, normalmente está ligado a isso. Tá. Já o basocelular, às vezes sim, pode ser uma manchinha, uma pintinha ali um pouco vermelhinha, que não vai te dar sintomas, às vezes não vai sangrar, não vai coçar, não vai doer, geralmente assintomático, que a gente fala que é o mais comum do câncer de pele. E daí a gente tem que observar essas características, né? Se ele está aumentando de tamanho, se está mudando a cor dele também, porque é nesses momentos que a gente tem que fazer o diagnóstico, né? E tratar esse câncer de pele o quanto antes. Eu costumo falar para o paciente também, todo câncer de pele, no início, era uma coisinha pequenininha. Tá? Ele vai evoluindo, ele vai crescendo. Então, quanto antes a gente pegar isso, né? Pegar no início, maior a chance de cura desse câncer de pele. O senhor tocou num ponto importante, que eu acho que quando as pessoas pensam no câncer de pele, elas pensam no rosto, nas mãos e o máximo o pescoço, o colo, porque são as áreas que pegam mais sol. Elas esquecem das costas, como o senhor pronunciou, dos pés, né, que são assuntos que a gente está vendo aí, né, nos blogs, nos assuntos de mídia que falam de saúde, que estão sendo mais recorrentes, né? Que mesmo que são áreas que não pegam tanto sol, que a pessoa está calçada, geralmente, vai trabalhar, tal, não pega tanto sol, são áreas que estão tendo índice de câncer de pele expressivos ultimamente. Concordo, e isso é bem importante ressaltar, Michele. A gente tem câncer de pele embaixo de unha, a gente tem câncer de pele embaixo dos pés, a gente tem câncer de pele em área de região genital. Então são áreas realmente, teoricamente, a gente pode ter câncer de pele no nosso corpo inteiro. É claro que áreas como face, rosto, dorso de mãos, né? Aqui às vezes o colo, são áreas que sim, a gente está mais exposto ao sol e consequentemente são áreas onde aparece mais o câncer de pele. Mas o melanoma, por exemplo, pode aparecer em qualquer outra área que a gente quase nunca, né, se expõe a um câncer ao sol, por exemplo. E os carcinomas, a mesma coisa, tá? Então, por isso que a gente insiste em ter uma avaliação, né, uma consulta com um dermatologista para realmente fazer o que a gente chama de revisão de pele. Né, que é ficar com o paciente, né, sem roupas, né, enfim, para a gente realmente poder avaliar todo o corpo do paciente, tá? Então, nas minhas consultas, né, a gente vê embaixo dos pés, entre os dedos, das mãos, dos pés, enfim, na unha se tem alguma coisa diferente, nas costas, como eu já comentei, que é um local que a gente, né, às vezes não consegue ver, às vezes chega o paciente, que a esposa olhou, né, eu vi que ele está com essa manchinha, né, nas costas, enfim, porque são essas localizações que realmente a gente, né, o paciente costuma demorar mais para vir para o dermatologista. Aquelas verruguinhas que as pessoas têm, elas podem ser câncer de pele também, doutor? Sim, o aspecto verrucoso normalmente é mais do espino celular, do carcinoma, Tá. mas existem outras doenças, realmente as próprias verrugas, né, que a gente conhece como verruga mesmo, que são vírus e que são lesões benignas, tá? Tem outras, aquelas menorzinhas,
principalmente em região de pescoço, axila, que são chamados de acrocórdons também, que são lesões benignas, que, Tá. né, a princípio não são câncer de pele, mas sim são diagnósticos diferenciais que a gente tem que estar atento realmente para isso. É como eu falei, às vezes uma lesão teoricamente feia, né, no aspecto dela, ela é benigna, é do bem. E aquela inocente, né, visualmente inocente, a gente vai com a dermatoscopia e percebe que ali tem sinais de câncer de pele. E hoje a gente vai falar no próximo bloco bastante sobre a nova técnica, a gente só está fazendo um passant até para as pessoas entenderem mais sobre como chegar nesse diagnóstico e na cirurgia, porque eu acho que tem ainda muita dúvida, doutor, principalmente sobre essa questão de, é só, passa uma pomada, espreme essa espinha, e é aquela espinha que não sai, que toda hora tá ali, está criando cada vez mais bactéria e não vai. Enfim, tem muita coisa que as pessoas tentam fazer por conta e não vai, não dá certo. Quando vê, chega no consultório, já está uma situação bem preocupante, né? Isso é muito comum, tá? É como tu falou, Michele, às vezes o câncer de pele é subestimado, assim, né? Uhum. Porque a gente fala que é justamente isso, né? Hoje se tem acesso a diversos cremes, pomadas, às vezes a coisas caseiras que fazem, que tentam melhorar. E quando chega para nós, isso até nos atrapalha bastante, né? Porque já foi tão mexida aquela pele, já foi tentado tanta coisa naquela lesão, enfim, que fica às vezes até mais difícil de fazer o diagnóstico, né? Então, eu sempre friso isso bastante. Desde o início, viu que está um pouco diferente, que aumentou de tamanho, tem alguma alteração, antes de qualquer coisa, é simples, é um exame físico rápido, é um diagnóstico que a gente consegue muitas vezes também rápido assim. Então, para realmente procurar o dermatologista, para a gente olhar esse tipo de lesão, tá? Porque isso até economiza dinheiro para o paciente muitas vezes, né? Porque às vezes, como eu falei, ele já comprou tanta coisa, já passou tanta coisa e não adiantou, e às vezes não precisava nada daquilo, né? Às vezes uma pequena cirurgia fácil ali resolveria o problema dele. Então, isso é bem importante frisar para o telespectador que está nos assistindo, para que procure o seu dermatologista. Qualquer sinal diferente de mancha, de pinta, enfim, ou a ferida que não está cicatrizando, antes de passar qualquer tratamento, consulte o dermatologista. Então, tá certo. Gente, a gente vai para o rápido intervalo, aí a gente vai falar sobre essa nova técnica que está vindo com tudo para os pequenos centros, né? Você pode estar assistindo a gente aí em alguma grande cidade e falar, aqui já tenho, já sei que o vizinho passou, mas não tem problema, a gente vai trazer essa informação para todo mundo, porque é muito importante. O SUS está ofertando também esse tipo de cirurgia e é bom você procurá-la também, caso, claro, necessite. A gente volta já já. Voltamos então com o nosso Sala de Entrevistas, hoje com o nosso convidado dermatologista Paulo Henrique Martins. A gente está falando sobre câncer de pele e agora sim sobre uma nova técnica que está sendo difundida no país com novos profissionais que estão se especializando, que é a técnica de Morse. É isso mesmo, doutor? É Morse, como é que fala? É cirurgia micográfica de Mohs. Mohs, então tá certo. Doutor, essa cirurgia ela vem para o câncer de pele como uma grande tecnologia, né? Com uma grande tecnologia para que as pessoas tenham uma qualidade maior até na hora da recuperação, porque quando se pensa em cirurgia de câncer de pele, no rosto, como a gente falou da outra vez, a estética já abala o psicológico e aí vai. E essa técnica, pelo que a gente viu, ela é microinvasiva, né? Ela é muito pequena e é assertiva também. Isso aí, Michele. Assim, só para justificar esse nome meio difícil, né? Então, começando lá. Isso veio do criador dessa técnica, o Frederico Mohs, que era um americano que começou essa técnica há muito tempo atrás, né? Então, do que consiste a cirurgia micrográfica de Mohs? É uma técnica realmente que a gente tem de melhor no momento, né, no mundo, né, que se faz para tratar o câncer de pele. Ela acaba tendo alguns benefícios, assim. Um deles é realmente como tu comentou, tu consegue poupar um pouco o tecido sadio ao redor do câncer de pele.
Porque quando a gente compara a cirurgia convencional com a cirurgia micrográfica, a gente fala de margens cirúrgicas. Para a gente tirar um câncer de pele, a gente tem que dar uma margem ao redor do câncer de pele para ter a certeza de que ele vai sair, né, todo e ter a cura dele. Na convencional, a gente normalmente tem que dar uma margem um pouco maior, tá? E na micrográfica a margem é mínima, então isso tu poupa tecido e normalmente na reconstrução, né, da ferida, depois que a gente tira a lesão, tu tende a ter uma cicatriz menor, por exemplo, como tu falou, por exemplo, em região de face, isso é muito importante. Outro grande ganho nessa técnica é a precisão em termos de cura, porque tu consegue visualizar 100% das margens cirúrgicas. Então, tu retira a lesão do paciente do câncer de pele, tu vai num laboratório onde tu vai no mesmo momento preparar as lâminas, né, com essa peça, olhar no microscópio e tu conseguir visualizar 100% das margens para tu estar seguro de que realmente aquele câncer foi curado e não tem mais nada. E aí sim, tu volta para o paciente e fecha aquela ferida com segurança de que realmente teve a cura do câncer de pele. Essa técnica é para os dois tipos de câncer, doutor? Normalmente, para o melanoma, a gente ainda não tem dados, né, de comprovação científica. Assim, pra gente tem alguns estudos já começando a fazer com alguns tipos de melanoma em face, por exemplo, mas não é uma coisa que ainda está bem precisa. Já para os carcinomas, sim, tá? Então, principalmente aqueles em áreas de alta chance de recidiva, alta chance de o tumor voltar, como a gente já comentou, áreas de face, mãos, pés, região genital, que são áreas de pescoço, que são áreas que podem voltar mais facilmente o câncer de pele, então que a gente tem que ser definitivo no primeiro momento para curar aquilo ali. E outros, às vezes, alguns subtipos de câncer desses carcinomas, que às vezes são um pouco mais avançado, ou alguns câncer de pele que já foi operado por outra técnica e que agora voltaram, então a gente é outra indicação da cirurgia micrográfica, e de uma maneira geral, com certeza, é a primeira escolha para o tratamento, né, do câncer de pele. Hoje vocês têm um centro em Campinas, né, no interior de São Paulo, onde estão sendo estudadas essas técnicas. Então, os dermatologistas que querem estudar, lá estão se concentrando para difundir isso no país, é isso? É um dos centros. Um dos centros, tá. A gente tem alguns centros pelo Brasil, isso tende a gente percebe que está crescendo um pouco esses centros de especialização, onde o dermatologista passa por todo um treinamento. Eu digo que para quem gosta da dermatologia como um todo, assim, a cirurgia micrográfica é o ideal para um dermatologista, porque ela pega a cirurgia, né, realmente a técnica cirúrgica, a patologia, né, então, e o tratamento propriamente dito, assim, né, então tu passa por todas as fases dela, claro, a clínica, né, porque tu tem que fazer o diagnóstico, então tu passa por todas as etapas da dermatologia. Então, só voltando, a gente tem alguns centros, sim, em Campinas é um deles, que eu estou fazendo a especialização, em Florianópolis a outro, aqui perto da gente, né? E tem outras capitais também e alguns interiores que esses centros de especialização estão sendo implantados para o dermatologista fazer todo esse treinamento, tá? Ela é uma cirurgia economicamente mais cara do que a técnica convencional, doutor? Sim, é economicamente mais cara justamente por envolver tudo isso, né? A gente envolve uma cirurgia, uma patologia, a preparação da lâmina, o diagnóstico no momento, em termos até de duração, né? Vamos colocar uma média, porque isso varia muito, tá? De 2 a 3 horas dura esse tipo de cirurgia, porque a gente precisa no mesmo momento fazer todo esse processo, né? Então, claro que isso acaba encarecendo realmente mais o processo. Mas eu tenho certeza, assim, se tratando de câncer de pele, principalmente, tu conseguir, num primeiro momento, já resolver de forma quase, não diria definitiva, porque na medicina não existe isso, né? Mas tu ter uma certeza de que realmente aquele câncer vai ter uma menor chance de ser reoperado ou voltar, com certeza o custo-benefício a longo prazo vai ser muito bom para o paciente. Porque como eu falei lá no começo, ela é uma técnica que ela é oferecida pouco pelo Sistema Único de Saúde, né? Só nos grandes centros, nas capitais, aqui em Santa Catarina e Florianópolis e algumas outras capitais. Por isso, como ela é uma técnica
pode ser mais cara, mas mais assertiva, para frente economizaria, no caso, outras cirurgias, né? Futuras cirurgias. Com certeza. Os pacientes que eu estou pegando, às vezes, com essa técnica, são, às vezes, encaminhamento de outros, né, de outros profissionais, justamente de pacientes que já operaram e que o câncer voltou. Então, a gente fala que se tivesse operado desde o começo com a cirurgia micrográfica, talvez não precisaria de uma nova cirurgia, né? Então, acho que isso é importante para o telespectador saber que, às vezes, é como eu falei, né? Se a gente, desde o início, tratar da melhor maneira possível e com uma lesão pequena, a chance de retornar é muito menor, né? Isso faz com que realmente... Porque ela não chega até as últimas camadas da pele, né? Ou depende do tipo do câncer? Depende do tipo de câncer, tá? Existe sim alguns mais invasivos, tá? Os carcinomas, de uma maneira geral, eles quase nunca dão metástase, principalmente o carcinoma basocelular, mas eles têm uma característica de, às vezes, ter uma coisa mais invasiva localmente, que a gente fala, né? Tem um grau de invasão local um pouco forte, assim, né? Que daí sim pode passar um pouquinho da camada mais superficial da pele, por exemplo, e um pouco mais profundo. Então, o que dificultaria ainda mais a questão do tratamento, da cirurgia, né? De todo o processo. Então, é isso que a gente não deseja, né? Para o paciente, e sim que ele, né, nos procure no início da lesão. E essa técnica, ela tem diferenciação para a pele da mulher, para a pele do homem ou não? Ela é aplicada nos dois, é a mesma recuperação, tudo é igual? Tudo igual, tá? Tanto para homem, para mulher, independente da idade, né? A gente percebe que hoje, com o envelhecimento da população, né? A gente opera muito pacientes idosos, né? Já operei pacientes com 90, porque a gente vê que o paciente hoje de 70, 80 anos, ele tem uma qualidade de vida, né? Ele é um paciente teoricamente ativo ainda, né? E que realmente a gente tem muito desses pacientes, tá? E uma coisa que é importante, normalmente eu utilizo anestesia local, então é um procedimento que muitas vezes não precisa ficar internado, né, ou ficar mais tempo no hospital, ou fazer anestesia geral. Claro que isso depende do grau do câncer de pele, enfim, mas de uma maneira geral, sim, a gente faz anestesia local, o paciente vai embora no mesmo dia, não tem tanta essa preocupação. E a gente vê que sim, os pacientes idosos estão cada vez com mais câncer de pele, mas que a gente costuma operar super e vai super bem, assim, bem tranquilo. E doutor, essa técnica ela é feita em hospital, ela tem uma preparação especial para ser aplicada? Você falou que é super rápido, tal, anestesia local, mas muita gente pode ter dúvida nessa questão, fica lá no hospital horas, como é que fica? Assim, a gente percebe que nos Estados Unidos e Europa, essa técnica é muitas vezes aplicada no consultório médico. É tá? rapidinho. Rápido. Claro que isso são mundos diferentes, né? Voltando um pouco aqui para o Brasil, isso já não é tão comum, mas teoricamente sim. Se tu monta uma certa estrutura, né, com os aparelhos, né, acessíveis ali, tu consegue fazer isso no consultório. Eu costumo operar num centro cirúrgico, né, onde a gente, sim, o paciente fica ali, depois que a gente tira essa lesão e vai fazer as lâminas e analisar esse câncer de pele, o paciente normalmente fica ali com curativo, tranquilo, em repouso, tá? Não tem problema se doer alguma coisa, fica sentado, recebe analgesia. Normalmente os pacientes toleram super bem, tá? Depois disso volta para a gente terminar o processo, mas não há maiores problemas não. De uma maneira geral, a evolução durante a cirurgia vai super bem para o paciente. E da outra técnica, da técnica comum, seria como? O paciente teria que ficar internado ou não? Não, Michele. A grande diferença da cirurgia convencional é que tu vai tirar toda o câncer de pele com uma margem maior e vai mandar para essa lesão para patologia, tá? Vai demorar um tempo para saber se deu certo. Exatamente, tá? Isso pode levar 2, 3 semanas, dependendo do laboratório, até mais. E quando esse material vai para a parafina, eles cortam de uma maneira diferente da cirurgia micrográfica. Então, eles conseguem, há um estudo publicado que eles revelaram que eles conseguem, no máximo, 5% das margens cirúrgicas avaliadas com esse outro tipo de processo. Então, aí é que é a grande diferença. Então, mesmo que o laudo, vamos dizer assim, venha, né, depois de que tu fez a cirurgia, com margens livres na técnica convencional, tu não pode garantir 100% ou próximo disso de que realmente aquele câncer foi
procurado, porque eles só fizeram uma amostragem, vamos dizer assim, pequena, e conforme aquela amostragem, as margens estavam livres. Tá? De repente, ficou um resquício mínimo ali que pode fazer com que aquele câncer, em menos tempo do que imaginado, volte. Perfeito. Esse é o grande problema. Tá? Então, a gente vê isso, que isso acontece. Eles cortam de uma maneira que a gente fala como se fosse cortes de pão, vamos dizer assim, e isso acaba realmente tendo essa dificuldade de, às vezes, ter câncer ali e eles não conseguirem visualizar. Já a micrográfica, ela é cortada em fatias com 5 a 10 micrômetros, isso é mais fino que um fio de cabelo, por exemplo, né? Então a gente consegue sim daí ver praticamente quase 100% das margens cirúrgicas se tem ou não câncer de pele. Ela já está inclusa nos planos de saúde, essa cirurgia? Não, não. Hoje em dia não está incluso nos planos de saúde, os planos não cobrem, né? É particular e alguns centros realmente que o SUS passa a oferecer, principalmente nesses centros onde o dermatologista está fazendo o treinamento. Mas é bom a gente falar porque é uma esperança, né? E é uma alternativa para que as pessoas procurem profissionais que já realizem essa técnica, porque quanto mais rápido e mais assertivo for, mais fácil uma recuperação, né? E a retirada de um câncer, acho que é um alívio, pelo menos psicologicamente, para a cabeça de qualquer pessoa, né? Concordo. Eu acho que esse é o caminho, né? A gente vê que a gente está encaminhando a passos devagar, assim, né? Aqui no Brasil, para ter mais acesso a esse tipo de técnica, né, seja ela pelo plano, ou pelo SUS, ou particular, enfim, mas a gente está vendo que está tendo novos centros e novos profissionais estão se interessando por essa técnica, então a gente acredita sim que nos próximos anos essa técnica esteja mais acessível à população. Doutor, obrigado pela presença, pelos esclarecimentos. Quer deixar algum recado aí para o pessoal, né? Cuidado, use protetor solar. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade, tá, Michele? É um prazer estar aqui, né, e falar sobre esse assunto que eu acho que realmente é importante. Eu acho que a principal dica é aquela que a gente insistiu no começo da entrevista, que é qualquer sinal, qualquer pinta, qualquer machucadinho que tu perceba que está diferente, que está mudando a cor, que não está cicatrizando, antes de qualquer pomada, creme ou remédio caseiro, enfim, procure o seu dermatologista, que ele provavelmente vai solucionar esse teu problema de uma forma muito mais fácil e simples. Porque não só pode ser um câncer, mas pode ser uma bactéria que pode vir causar um outro problema, né, também, né, doutor? Exatamente, ou ao contrário, né, o paciente às vezes pensa que é um câncer, ele se preocupa com aquilo e às vezes fica com medo de procurar o dermatologista, às vezes, vai que é câncer, e a gente vê que às vezes é só uma lesão benigna, tranquiliza o paciente e tudo fica certo. Então tá certo, a gente sempre procure a ajuda de um profissional. Doutor, mais uma vez, obrigado pela presença e esclarecimentos. Gente, essa entrevista vai ficar à disposição para você no nosso YouTube, TV Primavera, /TV Primavera, no canal do YouTube, para você compartilhar, mandar aí para quem você quiser, é claro, né, difundindo informações do bem, porque é o que a gente está fazendo aqui para você sempre ter informação de qualidade. Obrigado pela presença aqui conosco, até o próximo Sala de Entrevistas. Tchau!